Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, meus amados irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2. Deus abençoe cada um que se esforçou para estar aqui na casa de Deus nesta noite. Efésios capítulo 2, versículo 19. Todos encontraram, irmãos? Amém? A Bíblia Sagrada diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos. Concidadãos quer dizer da mesma cidade ou do mesmo país, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Até aqui. Precioso, santo e bendito Deus. Temos dedicado louvores a Ti, Senhor. Temos orado a Ti já, ó Pai. E uma vez mais, Senhor, nos aproximamos diante da Tua presença, Senhor. E queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo venha tornar viva, Pai, a Tua palavra nos nossos corações, de maneira que possamos sair daqui nesta noite, ajudados por Ti, Senhor. Oramos pedindo, Senhor, pois nós tão somente podemos ler Tua palavra, mas sem o Teu Espírito torná-la viva, Pai, de nada adianta, Senhor. Sem a presença do Senhor nesta reunião, de nada adianta, Pai. Poderia ter aqui o homem mais ilustre desta cidade, ou deste país, ou deste planeta, mas sem a Tua presença aqui, de nada adiantaria, a nossa reunião seria em vão, Senhor. Mas nós estamos aqui confiando, Pai, que o Senhor está aqui conosco nesta noite, e pedimos que o Senhor venha confirmar, meu Deus, Tua palavra nesta noite e nos ajudar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? É um tanto difícil, né? A gente estar aqui, mas Deus nos dá graça, né? E eu gostaria de falar nesta noite sobre afinidades familiar, ou a família de Deus. Nós lemos aqui que nós não somos mais estrangeiros, nem somos mais forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos, ou seja, da mesma pátria dos santos e da família de Deus. Então nós não somos órfãos neste mundo. Nós temos um Pai, que é Deus, que nos chamou para fazermos parte desta grande família, a qual Ele mesmo pagou um preço para reuni-la em Seu nome. Então, quando nós nascemos aqui nesta terra, na nossa família terrena, nós recebemos um nome, que é parte da nossa família terrena. E quando nós temos um novo nascimento, o profeta diz que nós também temos um novo nome, que é da família espiritual, a família do céu aqui na terra, o nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Efésios 3, versículo 15, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Então, nós vamos ver, se você quiser acompanhar aí, em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver a formação das famílias. Você vai ver que em Gênesis capítulo 1, versículo 11, Deus estava criando ali a família botânica. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi.
e a terra produziu erva, a erva dando semente. Então aqui foi a criação da família botânica. E Deus criou várias espécies de plantas, né? Uma enorme variedade de árvores frutíferas, plantas rasteiras, árvores boa para madeira, flores para se extrair perfumes, madeira para nós construirmos casas, né? Igrejas, né? Tudo isto foi Deus quem criou e nós sabemos disso. E então, mas cada tipo de planta, ela tem uma característica nela que a identifica. E a ciência reuniu as plantas conforme as suas características, formando então as famílias. Por exemplo, a mandioca é da família das euforbiáceas, a cenoura é da família das umbelíferas, a laranjeira é da família das rutáceas, o milho é da família das gramíneas. Então, todas aquelas plantas que têm características semelhantes à do milho, elas estão incluídas nesta família das gramíneas. E assim por diante. Então, e em Gênesis 1, versículo 24, Deus criou então a família dos animais. Você pode ler aí, olha só. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Eu estava observando que Deus ele poderia ter criado tudo num lote só, não poderia? Ele poderia ter formado tudo num tipo só, num lote só, mas não, ele fez questão de separar. Ele criou a família botânica, depois ele criou a família dos animais, e você vai ver então que também nos animais existem características semelhantes que a ciência os separou por famílias. Você vai ver, por exemplo, os gatos, né? Os gatos, eles fazem parte da família dos felídeos, que é a mesma família da onça pintada, que é a mesma família do tigre. Por quê? Porque existem nestes animais características semelhantes. A característica de saltar, por exemplo, é uma delas. A característica de unhas retráteis. Então, os animais que têm unhas retráteis e têm capacidade de saltar, fazem parte desta família dos felídeos. Aí você vai ver também que tem a família dos canídeos, que são os cachorros, o graxaim, que é o cachorro do mato, o cãozinho, né, o cachorro pode ser... Aí me chamou a atenção uma coisa, que pode ser um Rottweiler, pode ser um Pinscher, pode ser um Chow-Chow, ou pode ser o pior vira-lata da rua. Pode ser o pior vira-lata da rua, mas ele faz parte da família dos canídeos, porque ele tem características semelhantes à família dos canídeos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente traz para a gente, né? Nós poderíamos tomar isto. Deus pega o maior, vamos dizer assim, o maior pecador, o maior bêbado da cidade, e ele pega, mas dentro deste bêbado tem uma característica semelhante, que ele é de algum lugar. Ele vem de alguma família. Ele não está ali por acaso, ele vem de alguma família. Então pode ser o pior bêbado da cidade. Mas sendo um filho de Deus, ele faz parte da família de Deus. Porque existe uma característica no filho de Deus que o difere dos demais. Existe uma característica nesse maior vira-lata que tem na rua que o difere dos demais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E em Gênesis 1, versículo 22, Deus criou então os répteis e criou também as aves, que também foram separados por família. Eu vou tomar aqui as aves, por exemplo. A pomba é da família dos columbídeos, né? O beija-flor é da família dos troquilídeos. Mas agora, quantas espécies de beija-flor tem na terra? Mas você vai notar que cada uma espécie desta luta para manter a sua família viva. Você vai ver que cada família, por exemplo, de gavião, cada família de pombinha, cada família de cachorro, cada família de gato,
está lutando para que a sua família permaneça unida e que a sua família permaneça defendida, vamos dizer assim, dos predadores. Por exemplo, o beija-flor é uma das menores aves que tem, não é? É uma das menores. Mas eu pude observar isto de uns tempos para cá, quando um beija-flor fez um ninho lá perto da minha casa, numa árvorezinha lá, e a gente da janela consegue visualizar. Você pensa que ele dá colher de chá para os outros passarinhos porque são maiores do que ele? Nós até colocamos um apelido nele de xerife, porque naquela árvore ali ninguém chega. Pode ser uma sabiá, pode ser uma pombinha, pode ser um passarinho maior, os pardal se vê estreito com esse beija-flor. Ele então dá aqueles rasantes assim na cabeça dos pardal, eles têm que sair da árvore. A árvore ali é dele, parece que ele comprou e escriturou a árvore, passou para o nome dele ali, ninguém chega. Por quê? Porque ele fez o ninho, e enquanto a sua fêmea está ali chocando, ele está ali defendendo a sua família. Ele está ali protegendo aquele patrimônio dele, que é o patrimônio mais importante que o beija-flor tem para ele, é a família. Agora, que lição que isto dá em nós, seres humanos? Quando nós queremos chutar a nossa família para fora de casa, quando nós queremos brigar com a nossa família, quando nós não queremos compreender um ao outro dentro da nossa casa. Jogamos os nossos familiares porta fora, quando que a natureza está nos ensinando que nós devemos é protegê-los, defendê-los, guardá-los com tudo que nós podemos guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Ai de algum outro passarinho chegar ali por perto, não tem colher de chá. Você lembra daquela gambá que foi receber oração na porta do profeta? Você lembra disso? Você leu isso quantas vezes? Ela estava usando todo o seu esforço para manter os filhotes vivos. Por quê? Porque ela queria que a sua família vivesse. Oh, glória a Deus. Aleluia. O profeta conta daquela história onde ele estava observando uma águia com seus filhotes. E ele observando com seus binóculos. E aquela mãe águia colocou aqueles filhotinhos ali, no gramado. E ali eles chirreavam, eles brincavam, eles viravam calhambotas. Eles estavam tendo um Pentecostes, disse o profeta. Eles estavam em segurança, mas a mãe águia estava lá, olhando, ainda que uma distância, estava olhando aqueles filhotinhos. Olhando por quê? Porque eram parte da sua família. E nós lemos aqui que nós somos o quê? Parte de quem? Da família de quem? Da família de Deus. Nós somos da família de Deus, não somos? Nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, por certo, este Deus poderoso está observando cada um destes filhos que estão hoje por aí. Estão andando, estão buscando cada vez ser melhor. Aqueles filhotinhos estavam tendo um Pentecoste, e quando nós temos um Pentecoste, o nosso Jeová Águia, o nosso Papai Celeste, está contemplando os seus filhos. Aleluia! Ai de um lobo se aproximar de um daqueles filhotinhos. O profeta disse que ela estraçalharia ele em questão de segundos. Ai de Satanás se meter com um dos seus filhos, dos filhos de Deus. Ai deste Satanás sujo se meter com qualquer um. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis 2:18, Deus trouxe os animais para Adão por nome. Mas Deus observou uma coisa, que Adão estava solitário, triste, e Deus fez o quê? Deus então fez uma ajudadora a Adão. Gênesis 2:18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus quis uma família e deu uma família ao homem. Isto não começou de você, isso começou dele. Ele dando o exemplo de ele sendo o primeiro pai, formando a sua família e tendo companheirismo com a sua família. Na mensagem Adoção, Manifestação dos Filhos de Deus, no 57, o profeta diz assim, agora ele queria colocar as coisas em tempo.
ele tinha que fazer algo para adorar. Então, os seus atributos produziram isto. Então, ele fez o homem. Então, este homem parecia solitário. E para mostrar agora a sua grande mente, ele possuía um quadro de Cristo e a igreja. Ele não tomou um pedaço de barro diferente e fez a mulher. Porém, ele tomou do lado de Adão uma costela e tirou do espírito de Adão o feminino e o colocou nesta costela. Mas juntos eles formam uma unidade. Estes dois são um. Quando Deus criou Adão, e quando ele foi criar Eva, ele não tomou um pedaço de barro diferente. Ele estava mostrando algo ali muito importante para nós. Ele estava mostrando que ele tinha uma igreja que era da mesma característica dele. Havia uma afinidade familiar nesta igreja que ele comprou com seu sangue, já desde antes da fundação do mundo. Ele não tomou um outro produto e fez esta igreja, ou seja, ele não tomou um outro barro e fez Eva, ele tomou do lado de Adão e fez, simbolizando, então, a afinidade que a igreja tem com Cristo. Ele estava mostrando isto. Ele estava mostrando que nós temos a mesma característica que ele tem. Porque a mesma característica que Adão tinha, Eva também tinha. Foi tomada de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Na mensagem unidade, parágrafo 14, agora o primeiro homem e a primeira mulher, no jardim do Éden, estavam em perfeita harmonia com Deus. De tal maneira que Deus podia descer a qualquer hora que ele desejasse e falar lábios ao ouvido com Adão e Eva. Agora, isto é uma unidade perfeita. Deus e sua criação. Deus falando lábios ao ouvido com Adão e Eva, e eles tinham uma harmonia tão perfeita com Deus, até que eram um com Deus. Deus e sua família eram um. Mas Satanás não podia deixar isto desta maneira. E Jesus Cristo vem em São João capítulo 10 e diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, se você vê que tem algo estranho entrando na tua família ou na tua unidade com Deus, saiba que este é Satanás, porque esse é o ofício dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai matar quem? Vai roubar quem? Vai destruir quem? Aquelas famílias que estão buscando Deus. Aquelas pessoas que estão querendo ter uma comunhão com Deus. Qualquer homem e sua família, uma família correta, boa, nobre e obediente, e assim, uma com a outra, qualquer família. E se há algo na família que os separa, então não é correto. A família está rompida em algum lugar. Todos eles deveriam ser um. Pai com a mãe, mãe com o pai, filhos com os pais, pais com os filhos, todos em acordo. E quando você vê aquilo, você verá um quadro amável, diz o profeta. Agora, quão difícil é isto? Porque, como eu disse, Satanás não gosta destas coisas, mas existe um Deus poderoso que gosta. Quando ele vê o esposo dobrando o joelho do lado da esposa, quando ele vê o esposo pegando na mão da esposa, dos filhos, e ali eles renderem uma oração a Deus. Que quadro amável isto. Quando a família está puxando toda para o mesmo lugar, para a mesma direção. Eu sei, irmãos, que é muito difícil, porque tem irmãs que não têm o esposo crente, tem irmãos que não têm esposa crente, e assim por diante, tem mães que não têm filhos crentes, mas aqueles que estão no mesmo caminho, não deve haver divisão. Porque o profeta diz que a força de um homem, ela está limitada a um homem, mas a força de dois homens está limitada, é o dobro da força de um. A força de 4 é o dobro da força de 2. Então, se tiverem puxando para o mesmo lado, a força vai ser maior. Tem mais chance da família vencer quando ela está unida. Ah, mas lá em casa tem só 2 crentes. Une esses 2 crentes para ver. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem só um. Então une você com Deus. Um com Deus é a maioria. É assim que nós somos ensinados. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Toda boa família, nós sabemos que tem um álbum, né? Vamos dizer assim, né? Tem um álbum ali que o pai senta com a mãe e olha aqui, ó, como era o nosso bebezinho. Coisa linda. Como era cabeludinho, né? Ou como era carequinha. Aí vai indo. Olha o primeiro aniversário. Olha aqui, quando nasceu o dentinho, quando começou a dar os primeiros passos. Toda boa família tem isto. Não tem? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai para as águas. É batizado em nome do Senhor Jesus. Aí Deus olha aqui o nascimento. Que coisa linda, meu filho. Aí quando você começa a orar, Deus olha aqui, Gabriel, estás vendo, Gabriel? Ele está começando a falar, Gabriel. Aleluia. Aí Deus continua mostrando, olha aqui, Gabriel, quando você começa a cantar seu primeiro hino de louvor a Deus. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Aqui ela já estava cantando, Gabriel, ele já estava cantando. Oh, este louvor subia nas narinas de Deus. Essa oração subia nas narinas de Deus. Por quê? Porque na infância não tem obstáculo. Não existe obstáculo. Nós não colocamos obstáculo quando nós estamos. Quando você não vê obstáculo, uma criança colocar obstáculo. Ela, mesmo que ela fale errado, ela quer falar. Mesmo que ela cante errado, ela quer cantar. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aquele louvor subia como um cheiro suave nas narinas de Deus. 1 Coríntios 14, versículo 20. O problema, meus irmãos, é que nós mesmos colocamos obstáculo em tudo. Nós colocamos obstáculos. Por quê? Porque quando começa a crescer, não é fácil de o pai pegar mais no colo. Eu me lembro em Criciúma, quando a minha filha era pequenininha, e nós ainda não tínhamos carro, e nós morávamos ali na Santa Luzia, uma subida um pouco íngreme ali, então descíamos no ponto final do ônibus e tínhamos que subir aquele trajeto todo, e a minha filha bem pequenininha ali, ela saía correndo na frente assim, e depois ela se virava e erguia os bracinhos e pedia colo. Pai, colo. Cansada, quem sabe, né? Era fácil. E eu dizia assim, não, minha filha, vamos até o outro poste, vai na frente e espera o pai lá. Ela saía correndo, feliz da vida, chegava lá, esperava e erguia os bracinhos. Quando eu chegava perto, pai, colo. Era fácil pegar no colo, porque era criança. É fácil do papai pegar você no colo, o Jeová Todo-Poderoso, quando você é criança. Mas o problema é que depois você não quer ir mais para o colo de Jeová. Você começa a colocar obstáculo aqui, obstáculo ali, obstáculo lá. Não, eu já estou grande, papai. Para que me pegar mais no colo? Mas ele quer, ele deseja te carregar. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus vem e mostra a você. Você agora está crescendo e tem que crescer. Você tem que crescer. Nós temos que crescer. Nós temos que ser meninos na malícia, mas no entendimento, diz a Bíblia, 1 Coríntios 14, 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então nós crescemos, e o que Deus faz? Ele vem e mostra a você, revela a você os mistérios do livro. Você então passa a conhecer, com o seu crescimento, da onde você veio, quem você é e para onde você vai. Por quê? Porque Deus tirou a amnésia que havia em você. Quando você estava lá no mundo, diz o profeta, você estava com amnésia. Mas Deus foi lá e tirou a amnésia de você. Aí você passou a saber quem era o teu pai. Você passou a saber que você fazia parte de uma família. Não deixa esta amnésia voltar de novo para você. Porque você tem que estar com a tua mente, com o teu coração ligado em Deus e saber que você faz parte desta família de Deus. Jesus disse que se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas ou boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas, vos dará o Espírito Santo. Mas eu não recebi ainda, mas continua buscando para você ver. Então, meus amados, em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz assim,
Deus revela um plano a você. E este plano começa com a sua eleição, a sua predestinação. Romanos 8,30, a Bíblia diz assim, ó. Você conhece essa escritura de cor e salteado? Já leu ela várias vezes? E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então ele tem um plano na tua vida que começa com a eleição. E termina quando? De acordo com o que nós lemos aqui. A estes também glorificou. Só vai terminar quando você estiver neste corpo glorificado. Antes disso, Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você, porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o fim, mas eu ainda não tenho força. Mas você está aqui para quê? Não está aqui para buscar força? Deus tem força para te dar. Aleluia. Então ele vem e manifesta a você, e ele tira a sua amnésia, como eu já disse, e se perguntarem quem é você, eu sou o filho do Deus vivo. Eu vim da eternidade e estou voltando para a eternidade. Aí Deus vem e mostra no livro aqui, ó, na Bíblia Sagrada, ele chama um profeta, e em Jeremias capítulo 1, no versículo 5, ele já diz assim, ó, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. O que Deus deixou isso escrito para quê? Deixou isso escrito para mostrar para você coisas que estavam acontecendo antes mesmo do seu nascimento. Você não sabia qual era a família terrena que você ia fazer parte. Você não sabia o que estava acontecendo com você antes do seu nascimento. Mas Deus já sabia que você, um dia, a palavra cruzaria o seu caminho e você ia aceitar, você ia receber a sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Deus estava mostrando a sua posição, isso está escrito na Bíblia, para que nós possamos olhar isso e ver que Deus está tratando com nós, mesmo antes de nós sair da madre da nossa mãe, mesmo antes de nós ser formados no ventre de nossa mãe. Por quê? Porque nós fazemos parte desta família de Deus. E essa família de Deus não começou quando você nasceu, ela começou muito antes. Ela já estava no pensamento de Deus muito antes de o tempo existir. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Deus sempre quis ter uma família. Deus então escolhe uma nação para mostrar através dela os seus cuidados. A nação de Israel foi escolhida a dedo por Deus. E você vai ver que havia uma preocupação em Israel de não haver mistura na família dos hebreus. Você vai ver que em Gênesis 24, quando Isaac chegou no tempo de casar, Abraão chamou o servo mais velho da sua casa, proveu ele de animais, de suprimentos, e disse, ó, vai a minha parentela lá, não pega mulher para o meu filho dos cananeus, dos amorreus, de nenhuma dessas nações da terra, mas vai a minha parentela e pega um da minha família lá. Porque havia um cuidado de não se misturar, eles não queriam se misturar, e Deus realmente tinha escolhido aquela nação, para mostrar os seus cuidados. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é muito bom demais. Mas Israel foi rebelde, porque o próprio Deus tinha que cegá-los. Tinha que cegar os olhos deles, para que a oportunidade aparecesse, nascesse para nós. Você vai ver em São João capítulo 1, no versículo 11, a Bíblia diz assim, ó, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aí abre um parênteses ali, você pode ver na entrelinhas que a chance surgiu ali. Aí no versículo 12 você vai ver o restante da narrativa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Que oportunidade nasceu ali para nós então. Nós nem éramos considerados, meus amados. Aí Jesus vai lá em Mateus capítulo 23, no versículo 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-vos, como a galinha junta seus pintainhos. Como é que a galinha junta seus pintainhos? Está vindo gavião de lá, está vindo gavião de lá. Ela pega e acolhe eles. Tem algum fora, ela dá uma abridinha na asa para que ele entrar. Tem outro ali fora, ela dá uma abridinha e eles entram, se enfiam tudo debaixo da asa desta galinha. Porque tem proteção ali, o gavião não pode atingir eles. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha um lá em Sombrio, ele deu uma abridinha na asa, entra aqui, meu filho. Tinha outro aqui em Araranguá, ele deu uma abridinha na asa, entra aqui, meu filho. Tinha outro lá em Criciúma, ele deu uma abridinha na asa, entra aqui, meu filho. Aqui vocês estão protegidos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. O que é que um pai faz quando os filhos estão brigando? Qual é o papel de um verdadeiro pai, de um verdadeiro chefe de família quando os filhos estão brigando? A tendência é fazer com que eles se unam. Então o que é que este Deus todo-poderoso, santo, bendito, maravilhoso fez? Quando havia essa divisão entre as nações, entre as raças, que só Israel tinha oportunidade, o que é que ele fez? Ele mesmo deixou seu manto de glória, se vestiu de pele humana, de carne, nasceu aonde? Ele veio, simplesmente veio, surgiu do espaço? Não, ele escolheu uma família comum, e nasceu através desta família comum, e veio, porque ele precisava quebrar esta parede que separava, e com a sua carne, diz a Bíblia, e com a cruz, ele quebrou a parede de separação que estava no meio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode imaginar Maria pegando aquele bebezinho, embalando ele. Quando Jeová chorava, porque Maria sabia no seu coração, ela conferia uma coisa com a outra, todas as profecias que diziam a respeito daquele filho que ela tinha em casa, que havia nascido dela, ela sabia que aquele era o que havia de remir Israel. As profecias diziam que ele era Emanuel, Deus conosco. Você pode imaginar, quando esse bebezinho chorava, Maria não sabia se ia dar mamar para ele, ou se ia embalar, ou se ia se prostrar no pé dele e adorar: meu Senhor, me ajude. Maria não sabia. Louvado seja o nome do Senhor. Maria não sabia se ia trocar ele ou se ia orar a ele. Simplesmente estava lá ela embalando o Jeová. Oh Jeová, quando você vai crescer? Oh Jeová, que coisa maravilhosa, né? Aleluia. Mas ele pagou este preço por nós, por mim, por você. Ele mesmo quebrou. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Aleluia. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Você vê o que a cruz significa? Matou com ela as inimizades. Aí você é cristão, não é? Então não tem inimizade mais. A cruz já matou a inimizade lá no teu lar, matou a inimizade na tua família, matou a inimizade na igreja. Aleluia. Não pode haver divisão na tua família, no teu lar, na igreja. Não pode haver. Por quê? Porque Jesus Cristo matou ela com a cruz. Ele matou as inimizades. Aleluia. Aleluia. Quando ele fez um pacto com Abraão, ele disse, a promessa foi. Ele não disse assim: em ti vai ser bendito o fulano, o ciclano e o beltrano. Não, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos descendência de Abraão pela fé. Aleluia.
Glória a Deus. Ele valorizou tanto a família, que quando ele veio na terra, Jesus Cristo, ele começa a ensinar, e ele ensina o quê? O valor da família. Você vai notar que existem várias parábolas que ele começa dizendo assim, um pai de família. Mateus capítulo 20, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ouvi ainda outra parábola, Mateus 21, 33, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou de um valado e construiu nela um lagar, e assim por diante. Em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32, a parábola do filho pródigo. O que ele estava mostrando? Ele estava mostrando que mesmo quando um filho sai de casa e vai por aí, atraído pelos enfeites do mundo, quando ele volta para casa arrependido, quando ele se levanta e diz, eu vou ter com meu pai, ele abre os braços de novo e o recebe gostoso, e ali há alegria, e ali há gozo. Aleluia. Como nós vimos aqui a última vez que o irmão Emerson, eu acho que não foi a última, porque a última eu não estava aqui. Um dia que o irmão Emerson pregou, ele disse, o problema não era nada, o problema era o cevado, porque o cevado era para ocasião especial. Estou há tanto tempo contigo, pai, e o Senhor nem sequer um cabrito me deu para me alegrar com meus amigos, o irmão do filho pródigo. E vindo este teu filho aí, o Senhor deu para ele o bezerro cevado, porque o cevado era para ocasião especial, como nós ouvimos aqui. E quando um filho volta para a casa do pai, é uma ocasião mais do que especial. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados, nós somos a família de Deus, e uma família ela tem afinidade. Você pode ver, os filhos da irmã Elisângela são a cara dela, são parecidos com ela. Você vai ver um aí na rua, não precisa nem perguntar. Você vai ver os meus irmãos, vai ver alguém aí da minha família, é parecido comigo. Por quê? Porque tem uma afinidade familiar ali. Você vai ver que o conversar é igual, às vezes o caminhar é parecido, é semelhante. Existem afinidades familiares, características semelhantes, parecido um com o outro. Não é assim? Muito parecido, muito, né? E nós somos a família de Deus. Então, o que a Bíblia diz aqui no começo da nossa leitura? Porque não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E uma família tem características semelhantes. Então, elas vão atrair aquelas características do pai. O sangue do meu pai corre na minha veia. O meu sangue corre na veia da minha filha. E assim por diante. O sangue do Deus Todo-Poderoso, quando foi derramado na cruz do Calvário, corre em minhas veias também. Porque eu tenho as características do meu Pai Celestial. Você tem as características do teu Pai Celestial. Você vai ver que quando Abel foi oferecer um sacrifício, aí é que está. Quando Abel foi oferecer um sacrifício, ele não foi de qualquer maneira, como você vê hoje por aí. Caim foi de qualquer jeito, qualquer coisa serve, mas para Abel não. Abel tinha que ser aquele sacrifício que agradasse a Deus. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há uma característica num filho de Deus. Há uma característica num bom filho que ele vai querer agradar o pai. Ele vai se importar com o que ele vai oferecer para o seu pai. E Abel tinha esta característica familiar vinda de Deus. Ele não queria se apresentar de qualquer maneira diante de Deus. Mas Caim não. Caim tinha uma outra característica. Uma característica de que quando Deus o repreendeu e recusou a sua oferta, a Bíblia diz que descaiu-lhe o semblante. Mais adiante nós podemos compreender que a Bíblia diz que o filho,
É aquele que Deus corrige e o filho suporta a correção. Aí você consegue conciliar estas coisas. Por que que Caim não conseguiu receber aquela repreensão de Deus? Porque ele não tinha característica familiar de Deus. Mas Abel tinha. Se Deus repreendesse e reprovasse o sacrifício de Abel, ele ia tentar fazer um sacrifício melhor ainda. Esse não agradou a Deus, mas eu vou fazer um melhor. Mas Caim não, Caim virou as costas, descaiu seu semblante e saiu triste. O filho aceita a correção, o filho tem disciplina, o filho tenta agradar em tudo seu pai. Havia uma diferença no sacrifício de Abel, há uma diferença no sacrifício de um filho, não é de qualquer maneira. Por isso que você vê hoje o mundo religioso da maneira que está. Eles não estão se importando em oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qualquer coisa serve. Não se importam se tem que dançar à noite e aí no outro dia ir para a igreja. Não se importam se tem que fumar, se tem que beber e no outro dia ir para a igreja. Mas isso não é característica familiar de Deus. Porque a característica de um filho de Deus, ele se purifica, ele sai do mundo, ele está no mundo, mas não é mais do mundo. As coisas do mundo não pegam mais ele. Há uma característica nele, porque ele é um filho de Deus, e ele quer cumprir esta escritura, oferecer-se o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se colocar de pé.